Bom dia, meus irmãos. Que a graça, a paz e o amor do nosso Deus seja com todos vocês. Amém? Vocês estão bem? Estão gostando do mês de julho? Então já adentramos, pela graça de Deus, o segundo semestre do ano, e agora nos prepararmos para as finalizações. Que o Senhor nos conduza em todo o tempo. Meus irmãos, vocês receberam, na última edição da nossa escola bíblica, o panorama do livro de Apocalipse. Queria que você abrisse aí o capítulo 1 desse livro. E eu não vou refazer o panorama, porque ele foi feito, e por sinal muito bem feito. Eu não participei da aula, porque estava dando aula em outra classe, a classe de catecúmenos, que também está tendo o seu momento agora. Mas o nosso irmão Lucivagno, que é o nosso professor adjunto aqui, trouxe aos irmãos, e os levou para uma viagem sobre o Apocalipse, mostrando aos irmãos acerca do que se trata, acerca do propósito, do objetivo que esse livro tem para o coração da igreja. E eu gostaria que os irmãos frisassem bem essa expressão. Uma carta escrita para o coração da igreja. O autor dessa carta é Jesus Cristo. E o instrumento que ele usa para entregá-la à igreja é o apóstolo João. João é encarregado pelo Senhor de nos dar pelo menos 5 tomos da palavra do Senhor. Ele traz os evangelhos, ele traz as cartas e também nos apresenta a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito interessante isso, porque em cada uma dessas obras há uma perspectiva da parte do Senhor entregue ao seu servo. Quando João escreve o evangelho, o seu propósito é levar as pessoas a crerem em Jesus. Quando ele escreve as cartas, o objetivo já é o de levar a igreja, aqueles que já creram em Jesus, a permanecerem firmes. Portanto, as epístolas de João têm um viés de confirmação. Então, o que se espera ali é que os cristãos sejam comprovadamente reconhecidos como tais. Num primeiro momento, João escreve ao mundo que ainda não conhece o Evangelho. Num segundo momento, ele escreve àqueles que conheceram o Evangelho. E nesse terceiro momento, ele tem o objetivo agora de encorajar essa igreja, que está atravessando grandes desafios, está enfrentando grandes tribulações. E o Senhor Jesus, cuidadosamente, se dirige ao coração da sua igreja, para que esta igreja, portanto, siga firme a sua caminhada, sem titubear, sem desanimar, sem perder o seu foco. Então, esse é o grande objetivo, do livro de Apocalipse: dar ao povo do Senhor a certeza de que as promessas do Senhor não ficam no esquecimento. Verso 1 já logo diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. É maravilhoso esse modo como o Senhor nos dá a sua bênção. Percebam que há um envolvimento grandioso aí, que eu gosto de chamar de mutirão da fé, mutirão do amor da parte do Senhor para conosco. Jesus Cristo nos revela o que recebe de Deus, que ele, por sua vez, entrega a nós, instrumentalizando um anjo que conversa com João e assim o faz conhecer tudo o que o Senhor tem a nos mostrar. Sendo assim, meus irmãos, hoje nós vamos caminhar inicialmente pelos primeiros 8 versículos deste capítulo 1. Portanto, dando sequência aqui à leitura, chamo a sua atenção agora para o verso 2, onde lemos:
o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. São com estas palavras decisivas que o Senhor se dirige a João na ilha chamada Pátimos, local em que João se encontrava por ocasião do seu exílio, que fora motivado pela resistência dos cristãos quanto à tirania de Domiciano, o imperador da época. Estamos aqui no final do 1º século. Domiciano teve uma brilhante ideia, se auto-intitulou um deus. E os cristãos, obviamente, não puderam concordar com aquilo e não referendaram o seu édito. E ele, justamente para rechaçá-los, empreendeu grande perseguição. Matou a muitos e exilou a outros, como é o caso de João aqui. Pátimos era como se fosse uma Alcatraz da antiguidade. Era uma ilha de difícil acesso, e para lá eram levados aqueles que eram os desafetos do imperador. E lá estava João, longe da sua igreja, que por sua vez sofria ferrenha perseguição, encontra-se ali atordoado, preocupado, e nesse ínterim, o Senhor Jesus o visita para encorajá-lo e para dizer o que está acontecendo e como as coisas se darão dali por diante. Então, nós temos diante de nós, meus queridos, uma mensagem que é urgente. É muito interessante observarmos desse ponto de vista, porque, ao longo do tempo, o livro de Apocalipse tem sido visto como um livro misterioso, difícil de mexer, preocupante até. Até hoje as pessoas utilizam o termo para se referirem a catástrofes, a finais de mundo, a coisas dessa natureza. Mas é tão somente uma revelação, é tão somente, não é, uma mostra de como as coisas serão no final. Então não é um livro, não é, marcado pelo mistério, pelo pavor, pelo medo, como muitos ainda podem achar. Grandes comentaristas não tiveram coragem de explicar Apocalipse. Dentre eles, Calvino, ele não quis mexer, porque ele entendia ser um livro muito forte, até mesmo para ele. E essa percepção, ela tem se perpetuado na igreja, ela tem muitas vezes, não é, habitado o imaginário das pessoas. Mas o que o Senhor pretende aqui não é complicar as coisas, mas simplesmente torná-las visíveis. Porque é essa a ideia, é revelar, é tirar o véu, é mostrar o que não está claro ainda, é apresentar às pessoas, e aqui no caso a igreja, como Deus está cuidando dela, o que Deus está fazendo por ela. Então, muito ao contrário do que se pensa, não é um livro que registra o caos, é um livro que traz afirmações sobre a vitória do Senhor Jesus e, consequentemente, a vitória da sua igreja.
Então essa é a revelação que nós temos aqui. O verso 2 nos mostra exatamente isso, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Então Cristo Jesus vem para contar à sua igreja como as coisas serão. É muito gracioso olharmos para essa situação dentro dessa perspectiva. Imagina você, as coisas estão acontecendo e você está preocupado. Normalmente nós ficamos assim, perdemos o sono, perdemos a fome, perdemos a alegria. Essa era a realidade de João na ilha de Patmos. Olhando o quebrar das ondas, pensando na sua igreja, que estava lá em Éfeso, pensando no seu povo que estava sofrendo, lembrando dos irmãos martirizados, queimados vivos, empalados, e ali sem poder fazer nada, nem ao menos morrer ao lado deles. E é nesse contexto que o Senhor chega para dizer: vai ficar tudo bem. Porque Jesus chega para dizer que a sua vitória e a vitória da igreja está garantida. Então ele expõe aos seus filhos os seus planos, os seus propósitos. À medida que nós caminharmos em Apocalipse, os irmãos perceberão que o Senhor vai apresentando, não é, a sua perspectiva de tudo o que acontece. Não sem antes, obviamente, conversar primeiro com o seu povo. A partir do capítulo 2, nós vamos estudar as cartas que ele escreve à igreja. E nessas cartas, o Senhor faz observações às suas igrejas. Ele observa as suas qualidades, os seus pontos fortes, ressalta cada um deles, mas também aponta as suas dificuldades e os seus desafios. Uma conversa franca, para que a igreja perceba que, nessa caminhada, ela também possui grandes responsabilidades, que ela precisa tanto ser responsável com a mensagem que ela tem que entregar, quanto também levar adiante com fidelidade o seu testemunho. Então Cristo ele chega para apresentar o objetivo que o Senhor tem para o seu povo, que já está marcado e definido desde a eternidade. O que é interessante observar, meus irmãos, a partir desse ponto, é que, não obstante a vida pareça para nós muito complicada e totalmente fora de controle, isso não se pode afirmar com relação ao Senhor. Cada um de nós tem uma percepção da história de acordo com aquilo que nós vemos. Não é? Há pessoas que olhem para o contexto dos nossos dias, né, envolvendo pandemia e toda essa dificuldade de ordem política, social que nós estamos vendo, e afirme: esse é o pior tempo de todos os tempos. Mas nós não vivemos em outras eras, como, por exemplo, a Idade das Trevas, a Idade Média. Nós, os que estamos aqui, não vivenciamos os dias das grandes guerras, Primeira e Segunda. Nós não estávamos lá. E certamente as pessoas que viram aquelas coisas afirmaram no seu tempo que eram tempos difíceis como talvez nunca se havia visto sobre a face da terra. Então, tudo isso serve para que nós entendamos que a caminhada no mundo, ela sempre será uma caminhada desafiadora. E vale a pena destacar aqui que nós não estamos em casa. Quando não estamos em casa, tudo se torna mais difícil. Você não tem à mão as coisas que te são próprias. Os recursos que normalmente você utiliza não estão ali perto de você. Essa é a condição da igreja, uma igreja peregrina. É uma igreja que está caminhando em terra estranha. É uma igreja que faz às vezes de um viajante, que conta apenas com os poucos recursos que leva na sua bolsa. Mas o Senhor Jesus chega para essa igreja peregrina e afirma: vai ficar tudo bem. Porque num segundo momento, Jesus, além de apresentar o propósito de Deus
para o seu povo e para o mundo, ele também vem falar sobre a sua própria pessoa. Então, poderíamos também afirmar que Apocalipse é um livro que nos apresenta Cristo Jesus numa perspectiva completamente diferente, porque até aqueles dias, o que se tinha, não é, de informação sobre Jesus era o testemunho dos apóstolos, além das promessas, obviamente, não é, que vinham se cumprindo, as promessas trazidas pelos profetas, mas o que se tinha era o relato. E o martírio, né, a morte de Cristo Jesus ainda estava muito forte. Então, muitos ainda não entendiam por que um projeto tão bonito tinha que terminar de forma tão trágica, com o seu principal expoente trucidado numa cruz. Foi com base nessas questões e nessas dúvidas que surgiram falsos mestres lançando dúvidas no coração da igreja, conforme vimos Pedro, João, Judas afirmar para nós aqui nos estudos das cartas gerais que nós acabamos de fazer. Então nós olhamos para tudo isso e de repente chega, não é, uma literatura, não é, por parte de João, que nos apresenta agora um Jesus completamente diferente. Um Jesus marcado pela autoridade, um Jesus que chega e aparece reinando, que aparece, não é, agora com uma perspectiva maravilhosa. Ele tem olhos de fogo, ele tem pés de bronze polido, o seu aspecto, a sua presença, ela é grandiosa, desculpem. Então é completamente diferente do Jesus que se vê humilhado, do Jesus calado diante, né, das autoridades, que continua servindo, mas que agora chega cheio de autoridade. Então percebamos aqui que Apocalipse também vai trazer para nós, né, uma continuação da apresentação de Jesus Cristo. É interessante observarmos que até aquele primeiro momento, quase final do primeiro século, as pessoas ainda não conheciam Jesus em sua plenitude. Por isso, irmãos, nós como igreja, é importante que se diga isso, somos muito privilegiados. Já ouvi e partilho da angústia de muitos que gostariam de ter tido a oportunidade de sentar com Jesus, ali no sopé do monte, para ouvir da sua própria boca, né, os ensinamentos do Sermão da Montanha. Gostaríamos de ter visto, né, de ter presenciado os milagres que ele realizou, de quem sabe ter recebido, não é, o toque da sua mão, de ter ouvido a sua voz. Nós hoje, não é, crentes desse tempo ultramoderno, não tivemos essa oportunidade, essa bênção. Mas nós temos um outro grande privilégio, que é o de receber a revelação, a mensagem completa. Então, aquelas pessoas viram e ouviram de Jesus uma parte. E nós podemos hoje ter toda a história. Podemos ter toda a narrativa, mostrando quem Jesus é. Desde a promessa, né, por parte dos profetas, o cumprimento, não é, a ressurreição, a sua ascensão e agora as suas promessas e a expectativa do seu retorno. Nós estamos exatamente nos tempos próximos ao retorno de Cristo Jesus. Óbvio que não podemos afirmar com certeza, mas eu acredito que esta geração pode ser a geração que tenha, quem sabe, a chance de vê-lo voltar nos altos céus. Amém? Você está pronto para isso? Não é? Mas isso nos dá, meus irmãos, o privilégio, a oportunidade de vermos coisas grandes acontecendo. Então Jesus ele vem falar de si mesmo.
ele vem se descobrir por completo, vem se apresentar como ele realmente é, glorioso e supremo. Então, quem escreve essa carta é João, como já falamos aqui. E ele escreve o Evangelho para alertar a sua igreja, as cartas para encorajá-la e o Apocalipse para prepará-la. Então, entenda o estudo de Apocalipse como um preparo para esse encontro com Cristo. Como um preparo para o desenvolvimento do seu ministério nessa terra. Como um preparo para ser sal e luz nesse mundo caído. Como um preparo para ser o melhor cristão que você pode ser. João se encontrava ali, separado da igreja, mas perto do Senhor. E essa proximidade com Cristo trouxe a ele a certeza de que o Senhor estava 100% no controle da situação. É como se João apresentasse para nós, meus irmãos, um código, né, que os comentaristas chamam de código joanino. Porque por meio desses símbolos, né, que o mundo muitas vezes não entende, a igreja sabe e pode ter certeza de que o Senhor está falando, não é, em alta voz ao seu povo. Por quê? Vimos que o Senhor vai falar às 7 igrejas. E muitas vezes nós podemos nos perguntar, são apenas 7 igrejas que existiam na Ásia? Óbvio que não. E aqui nós começamos a nos deparar com os símbolos. O número 7 não está aqui por acaso. Ele é citado mais de 50 vezes no livro. Porque ele tem a significação de algo completo, de algo que está pleno. Portanto, quando João endereça essa revelação às 7 igrejas da Ásia Menor, o seu intento é de dizer que o Senhor está informando a sua igreja, a toda a igreja, os seus propósitos, os seus projetos. Essa é a ideia de 7, inclusive nós. Portanto, esta, meus irmãos, é uma carta endereçada a você. Portanto, não tenha receio de ler esse livro. Não tenha receio de fazer de Apocalipse o seu devocional. Não tenha medo de ter pesadelos. Não tenha medo de sonhar com as visões que ele apresenta a você, porque cada uma delas possui significado. E, pela graça de Deus, nós vamos entender aqui, né, pouco a pouco, cada um deles, para que você entenda de uma vez por todas o que o Senhor quer falar ao seu coração. Eu me lembro que numa outra ocasião, estudando esse livro, eu sonhei com o retorno de Cristo Jesus. E eu posso dizer aos irmãos que foi um sonho, né, multifacetado. No primeiro momento, pavor. Porque o livro traz descrições cósmicas que são muito fortes. Né? Seria bom se a gente pudesse ter aqui um recurso, né, de multimídia, onde a gente pudesse mostrar aos irmãos de forma, né, em forma de imagem, como essas coisas vão acontecer. Né? O desmoronar do céu, toda aquela coisa, o desenrolar das coisas. Mas eu tive no sonho exatamente uma visão assim, do céu mudando de cor, e as pessoas se assustando, ao passo que algumas conseguiam olhar e dizer, é Jesus que está voltando. E eu me lembro da emoção, no meio desse sonho, né, tem sonhos que são muito reais, de num primeiro momento sentir, né, esse medo de uma coisa nova e grandiosa acontecendo, mas ao mesmo tempo de receber o alívio de saber que tudo aquilo era o prenúncio da chegada do meu Senhor. Então percebam, meus irmãos, que é essa a perspectiva e o objetivo que a palavra de Deus tem para os nossos corações, de nos fazer não apenas sonhar, mas expectar com a realização das coisas que o Senhor nos afirma na sua palavra. Porque foi isso, meus irmãos, que deu aos seus servos, né, no passado, condições de seguirem firmes. Profetas que profetizaram nos tempos do exílio, passaram também por um tempo de introspecção, tristeza, choque de realidade,
mas todos eles foram consolados, confortados e encorajados pelo Senhor. Nós podemos lembrar de Elias, nós podemos lembrar de Jeremias, nós podemos lembrar de Daniel, nós podemos pensar no próprio Isaías, que começa o seu livro mostrando o seu desgosto porque estava em luto. O rei, o seu amigo, havia morrido. Aparentemente, as esperanças de um futuro tranquilo para a nação estavam perdidas. Mas é nesse contexto que ele recebe um chamado. Então, a igreja do Senhor, ela é encorajada a continuar caminhando em meio à luta. Então, o que Jesus quer para mim e para você é nos encorajar, não nos atemorizar. Jesus quer que nós ergamos a cabeça e não fiquemos, enjaulados com medo. Apocalipse vai mostrar para você o carinho do Pai, o amor do Filho, a assistência do Espírito Santo à sua igreja que sofre. Essa igreja vai entender que à medida que ela caminha, mesmo em tempos difíceis, ela não está só. Nós poderíamos resumir de forma acertada a mensagem de Apocalipse dessa forma. Se você entender que Apocalipse tem o objetivo de dizer que a igreja do Senhor Jesus não está abandonada à sua própria sorte, você já entendeu meio livro. Portanto, meus irmãos, é importantíssimo que você entenda isso. Porque Jesus, ele pretende que a igreja o veja de uma forma diferente. Primeiramente, Jesus pretende que a sua igreja o reconheça como sendo fiel. E a fidelidade de Jesus aqui o remete a um dos seus principais ofícios, que é o profético. Jesus, ele é um profeta. E a sua profecia exatamente se dá por sua fidelidade ao Senhor. Tudo o que Jesus faz, ele faz para a glória do Pai. Nós vemos Jesus afirmando isso em todos os evangelhos. Jesus, ele sempre esteve, focado nesse propósito, de permanecer fiel ao Pai. Segundo aspecto, Jesus é o primeiro mártir. Jesus é o primeiro que se entrega. Então aqui nós vemos Jesus, conforme o livro de Hebreus nos mostra, exercendo o seu ofício sacerdotal. Então Jesus, ele é, além de profeta, ele é um sacerdote, porque ele faz o trabalho de mediar o povo em relação a Deus. Jesus, ele é tanto o sacerdote quanto a oferta. Ele se entrega por nós. Depois de nos colocar diante do Senhor, ele é aquele que vai e faz, então, a propiciação, satisfazendo a justiça de Deus por conta do nosso pecado, que o aborrecia desde o início, quando Adão peca e se distancia de Deus. Jesus é chamado de o segundo Adão, porque ele, na forma de homem, vem para satisfazer a justiça de Deus, exatamente como o primeiro Adão não conseguiu. E uma outra perspectiva, que nós não podemos esquecer do livro, é o aspecto de soberania de Cristo Jesus. E aqui nós vemos o seu terceiro ofício, que é reinar. Então Jesus, ele se apresenta aqui como um profeta, como um sacerdote e como um rei. Então, se alguém te perguntar quais são os 3 ofícios de Jesus: profeta, sacerdote e rei. Profeta, porque anuncia a vontade do Senhor. Sacerdote, porque media a relação do povo com Deus. E rei, porque ele mesmo vem para julgar todas as nações. No livro de Apocalipse, vai ficar muito evidente para nós a soberania de Cristo Jesus, o seu ofício real. Você não vai ver aqui Jesus calado. Você não vai ver Jesus aqui, se sacrificando. Você vai ver Jesus julgando. Você vai ver aqui Jesus, se dirigindo ao mundo de forma veemente.
e vencendo. Não é? Então, essa perspectiva é o que leva a igreja a reconhecer Jesus como objeto da sua adoração. E é daqui, meus irmãos, que nós extraímos subsídio, aprender a falar essa palavra, para a nossa condição cristã. Então, percebamos que, sem o conhecimento de Apocalipse, até mesmo a nossa relação com o Senhor fica prejudicada, porque ela vem para fechar, para completar a nossa compreensão, nosso entendimento acerca da pessoa de Cristo Jesus. Porque é muito fácil, muitas vezes, falarmos do amor de Jesus. E usamos esse amor para o nosso jargão evangelístico. Jesus te ama. Mas é preciso que nós também entendamos a sua justiça. Nós também entendamos a sua realeza. Porque Jesus, ele ama, mas ele também é justo e ele também é rei. O que significa que ele possui plena autoridade, não só sobre a igreja, mas sobre todo o mundo, que inclusive pertence a ele, porque o Pai lhe deu. Então, o tema do livro, meus irmãos, passa pela perspectiva de um Jesus glorioso e vitorioso. Você poderia me perguntar então, mas pastor, como é que é isso? Já é assim? Ainda vai ser? A resposta teológica que normalmente nós oferecemos é já, mas ainda não. Tá bom? Vamos começar aqui para a gente ter essa compreensão mais abrangente. Alguém abra para nós aí Marcos capítulo 14 e leia o verso 61, por gentileza. Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 61. Olha só que interessante. É o Jesus calado, certo? Qual foi a acusação que pesou contra Jesus? O fato de ele ser chamado Filho do Deus bendito. Então, perguntaram-lhe exatamente isso. Vem cá, você é isso aí mesmo que andam falando a seu respeito? E Jesus aqui responde: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Percebam que Jesus diz, pode botar o 62 aí, por favor. Eu sou. Mas ele depois mostra as coisas numa perspectiva futura. E vereis o Filho do Homem assentado do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens no céu. Já, mas ainda não. Porque quando Cristo vem, meus irmãos, ele inaugura o seu reino, mas não plenamente. A plenitude se dá na sua parousia, que é o seu retorno. Ok? Esse tempo, essa ocasião que nós aguardamos. Então, Jesus já instalou, mas ainda não plenamente. Já começou, mas ainda não está finalizado. Não é? É como um programa que você instala no seu computador. Ele já está lá, mas ele está sendo instalado, ele está em progresso. Não é? Então, nós estamos exatamente nesse ponto. Cristo prometido, Cristo anunciado, ele veio. Cumpriu-se a profecia. E todas as coisas descritas na profecia ocorreram. Jesus, então, ressuscita, sobe, está hoje diante do Senhor, intercedendo em nosso favor. Mas ele virá. Há canções que digam, Jesus, não volte, porque vão te crucificar de novo. Sem chance. Jesus não vem cordeiro, Jesus agora vem leão. Então é diferente. O cordeiro já veio, mas agora vem o juiz.
agora vem o rei, agora vem o soberano, agora vem o vitorioso. Jesus veio no primeiro momento para pagar a nossa dívida. Mas agora ele vem para julgar todas as coisas. Agora ele vem para colocar a casa em ordem de uma vez por todas. E o que Apocalipse, meus irmãos, nos mostra é que junto com Jesus a igreja triunfa. Então a igreja militante, na última aula vocês ouviram essa expressão. É a igreja que caminha aqui lutando pelo seu testemunho. Procurando agradar o Senhor. É fácil? É? Não é. Mas a igreja está aqui, servindo ao Senhor, fazendo a diferença, sendo luz, sendo sal. E esta igreja, militante, é a igreja que será triunfante com Jesus. Vamos conhecer os textos que falam disso? Vamos aí para Apocalipse capítulo 6. Um irmão abra para nós aí os versos 15 e 16 de Apocalipse 6, e outra pessoa abra lá em Zacarias, capítulo 12. Quem quer ler para a gente aí, o 15 e 16? Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Está vendo? Olha o Cordeiro, conhecido Cordeiro. Só que ele não vem na perspectiva de um cordeiro, ele vem na perspectiva de um soberano, trono. É outra palavra que aparece constantemente em Apocalipse, para mostrar exatamente a face real de Jesus. Certo? Então ele vem. E o que aqueles que se acham os poderosos, os donos do mundo, o que eles fazem? Volta o 15 aí. Eles se escondem. Eles correm, eles saem da cidade, vão para os penhascos e fazem um pedido. Aí volta para o 16. Caiam sobre nós. Ou seja, eu prefiro morrer soterrado do que encarar Jesus. Então, aqueles que intimidaram Jesus no primeiro momento, agora estão intimidados por ele. Então Jesus ele vem para colocar aqueles que se achavam dono de todas as coisas, donos do mundo, no seu próprio lugar. Coisa que é referendada pelo profeta. Agora vamos lá para Zacarias 12, verso 10. Profeta menor. Quem achou aí pode ler, por gentileza. Um, dois e... E aí segue. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom, no vale do Megido. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, suas mulheres à parte. Então, mostrando exatamente que aquele dia será um dia de grande pesar. Obviamente, para aqueles que rejeitaram, para aqueles que não entenderam. Então Jesus vem reinando, não é? É o triunfo da igreja, mas é o lamento dos ímpios. Certo? Então é melhor para eles que Jesus não existisse. É por isso que as tentativas de se assassinar Deus constantemente encontram guarida nos corações. Porque é melhor você tentar exterminar algo que te assusta, algo que te deixa aterrorizado, mas é a realidade. Cristo virá exatamente dessa forma, né? Então a impenitência dos ímpios será resistida, será
corrigida, não será esquecida nesses dias. Apocalipse 9:20 vai nos mostrando isso também. Olha aí, os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, os flagelos que a gente já ouviu aqui, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, cobre, pedra e pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então, a justiça do Senhor os perseguirá. A justiça do Senhor não os deixará em paz, não os deixará tranquilos, porque eles pagarão pela sua impiedade, pagarão pelos seus pecados. Pecados, muitos desses cometidos contra o povo do próprio Deus. Percebam que ele destaca os assassinos, ele destaca a imoralidade, ele destaca o enriquecimento ilícito, ele destaca todas essas coisas que, sabidamente, nós sabemos que são pecados. Ainda no 16, versos 9 a 11, falando aqui do quarto flagelo, que é o derramar das taças, da ira de Deus. E aqui ela se dá sobre o sol. E aí nós vamos ver que todas essas descompensações climáticas e tudo tem a ver com a ira do Senhor. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe dar glória. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias, das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Então, ainda que a vida se torne muito complicada, ainda há grande resistência, ainda há muita impenitência, mas o Senhor vem exatamente para corrigir essas coisas. Então, ele vem assim, pessoalmente, publicamente, visivelmente, poderosamente e judicialmente. Então, ele vem para executar a sentença. Percebam que é completamente diferente da primeira vinda. Cristo vem para conscientizar, para orientar, para pastorear, para converter corações. E essa oportunidade permanece aberta até o dia de hoje. A mensagem de Cristo Jesus continua valendo. A igreja é responsável por anunciar tudo isso. A igreja é dispenseira do amor do Senhor. A igreja é o arauto da sua voz. E enquanto a igreja estiver aqui, o mundo tem a oportunidade de se arrepender, de mudar, de alcançar essa transformação, claro que pela graça de Cristo Jesus, mas o juízo vem. Nós estamos caminhando com os profetas menores, e eles trabalham muito nessa perspectiva, o juízo vem. Cada ato, irmãos, judicioso da parte do Senhor, remete-nos para esse dia. Os cativeiros, babilônico, assírio, todos eles têm uma referência direta com o dia do Senhor, mostrando que o Senhor não está dormindo enquanto o mundo folga fazendo maldades. O Senhor está atento a tudo que se passa aqui na terra. O Senhor está de olho. Isso, obviamente, não exclui a sua igreja. Mais uma vez, nós vamos estudar as cartas. E o Senhor também está de olho em como a igreja caminha. Jesus está interessado, meus irmãos, em como eu e você estamos vivendo. O que nós estamos fazendo com a nossa fé? Que diferença nós estamos realizando nesse mundo, não é? Então é importante nós considerarmos isso, porque qual é a diferença de nossa parte no que diz respeito a Cristo? Então agora voltando para nós, como você, igreja,
enxerga Jesus? Você o enxerga com honra? Você o enxerga como o rei da sua vida? Você o reconhece como o sumo sacerdote, aquele que te coloca diante de Deus? Você tem honrado esse privilégio? Você tem honrado, não é, essa bênção que o Senhor tem dado a você, de colocar você pertinho do Pai, de colocar você pertinho do Senhor, de dar a você o privilégio da sua companhia? Pastor, como é que eu posso avaliar isso? Nós estivemos aqui na quarta-feira pensando exatamente sobre os ditames do nosso coração, né? Sobre como nós lidamos com todas essas coisas que regem a nossa vida. Então nós precisamos constantemente nos avaliar. Como é que você vai medir a sua piedade? É pelas suas obras, pelo que é resultado daquilo que você conhece, daquilo que você, né, entende, daquilo que você faz na sua vida. Sabedoria é isso, é você saber aplicar o conhecimento adquirido. Não confunda sabedoria com inteligência. É totalmente possível ser inteligente e não ser sábio. Basta que você não aplique adequadamente a sua inteligência. Então não basta acumular conhecimento, é preciso saber o que fazer com o conhecimento que você adquire. E nós somos igreja exatamente para isso. O povo de Deus é um povo chamado para se reunir, e nós nos reunimos com um objetivo, e o objetivo aqui é de sermos preparados, de sermos orientados. E essa orientação, meus irmãos, ela não pode ficar perdida em nossa mente, em nosso coração. É preciso que você saiba o que fazer com o que você conhece. Então, a cada estudo, a cada sermão, a cada meditação que você ouve, a pergunta que tem que ficar no seu coração, que deve se transformar em atitude e trabalho para você, é o seguinte: o que eu vou fazer com isso agora? Certo? Como é que eu vou transformar isso em atitude? Como é que eu vou, transformar isso em vida agradável a Deus? Tá? Então, se você olha para Jesus com honra, você precisa entender essas coisas. Porque é daí que vai surgir o desejo de encontrá-lo. Comecei nossa conversa aqui falando que Apocalipse é uma carta do Senhor Jesus para a sua igreja. Então, de uma maneira assim, vou colocar em termos muito simples, é como se nós namorássemos à distância. Pensando aqui, na ilustração da noiva do Cordeiro. A igreja namora o seu noivo à distância. O que ela tem de material dele? Tem as suas cartas, tem o seu testemunho, tem as suas atitudes, tem as coisas que ele fez, as coisas que ele deu, as coisas que ele promete. E cada vez que você revisita essas coisas, lembra destas coisas, o resultado tem que ser vontade de estar perto. O pessoal de hoje não vai entender isso, né? Mas quem namorou por carta, quem trocou mensagens, não é? Quem não podia estar do lado todo dia, sabe muito bem o que é isso. Quem esgotou planos de celular, no passado, para se comunicar com seu amor, sabe o que é isso. Nunca é suficiente. Chega a mensagem e a mensagem acaba e você fica querendo mais. Cada vez que você lê a palavra do Senhor, é esse o resultado que tem que haver no seu coração. Eu preciso encontrar, eu preciso experimentar, eu preciso ver, eu preciso abraçar, eu preciso estar perto. Você deseja encontrar?
Porque se não tivermos essa perspectiva, meus irmãos, da parte de Jesus, o seu dia, né, o dia do seu retorno, o dia da sua vinda, será um dia terrível para nós. Será um dia de pavor, como nós vimos aí. Mas se for o oposto, você vai falar, graças a Deus, eu não aguentava mais. Que bom que o Senhor chegou. Vamos embora daqui. Que seja, meus irmãos, essa a perspectiva e a expectativa do seu coração. Portanto, se prepare para o encontro com o noivo. Não deixe a sua lanterna se esvaziar. Não deixe a sua luz se apagar. Não deixe que o seu óleo se perca. Amém? Então anseie conhecer a palavra para encontrar-se com o Senhor da palavra. Que Deus nos abençoe, que Ele mesmo nos ilumine para a glória do seu próprio nome e edificação das nossas vidas. Vamos orar? Deus bendito, muito obrigado. Nós te louvamos, Senhor, pela alegria que nos concedes pelo estudo da Tua palavra. Palavra, meu Deus, que nos confronta e nos conforta. Palavra, Senhor, que nos desperta e nos encoraja. Palavra que nos ensina e nos capacita. Seja o Senhor, meu Deus, servido em ser pessoalmente o professor da Tua igreja, o mestre de cada coração aqui. Que a Tua alegria esteja presente nesses corações, de modo a que jamais eles se afastem, mas que desejem profundamente relacionar-se intimamente com o Senhor. Ó Deus, nós oramos ao Senhor por estas oportunidades de ensino. Capacita, meu Deus, aqueles que vão ministrar e capacita aqueles que receberão a ministração. Que em nome de Jesus, seus corações firmados em Tua palavra, permaneça firme para a glória do Teu santo nome, que oramos. Amém. Recebam a bênção, irmãos. A graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo, seja com cada um dos Teus filhos, preparando, ó Deus, a Tua igreja para um maravilhoso encontro com o Seu noivo, o Rei Jesus. Que a partir daquele dia, meu Deus, ao nos encontrarmos nos mais altos céus celebrando, nossa alegria seja plena e que perdure por todo sempre e pelos séculos dos séculos.